Namastê. Saudações, queridos amigos, assinantes e visitantes do canal da Esotérica FM no YouTube. Estamos retornando à atividade com o nosso canal, trazendo para vocês mais novidades, vídeos interessantes dentro dessa linha do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, que sempre tem sido a nossa linha, sempre aí com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br. Agradecemos a audiência, o patrocínio dos associados da Levir, que tem nos apoiado nos últimos 21 anos, ouvintes recém-completados, agora no mês de julho deste ano de 2017. A loja esotérica virtual está aí com mais de 1.100 áudios, vídeos de esoterismo, de ocultismo, de teosofia. E a Esotérica FM, nosso braço musical com seu canal. Agradecemos a sua assinatura. Não deixe aí de dar um like no nosso vídeo e também de assinar o nosso canal. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos trazer para vocês, retornando às nossas atividades, uma interpretação esotérica deste filme muito interessante chamado Passageiros, né? Ou no seu original Passengers, é o nome desse filme que nós vamos analisar esotericamente, teosoficamente com vocês. É um filme muitíssimo interessante e já trazemos a ficha técnica desse filme, um filme de ficção científica que é o Passageiros, uma produção dos estúdios Sony e Columbia, lançado no último dia 21 de dezembro de 2016, com um orçamento de 110 milhões de dólares, com diretor Martin Tilden e o roteiro de John Spates, e os atores principais, a Jennifer Lawrence e Chris Pratt, né? Esses dois atores muito conhecidos da juventude pelos seus filmes mais recentes, né? Principalmente a Jennifer Lawrence, esta bela atriz que participou aí de várias películas também de ação, de ficção, e também Chris Spates, que é um grande ator também, e que nós vamos analisar, ouvintes, com vocês este filme que no final do mês de abril já tinha alcançado 303 milhões de dólares no faturamento global. Praticamente já se pagou apenas com a bilheteria dos Estados Unidos. E além da Jennifer Lawrence e do Chris Pratt, também aparece o ator Michael Sheen, muito famoso pela série Crepúsculo, e também o Lawrence Fishburne, o famoso Morfeu do filme Matrix, que é outra película imperdível para quem gosta de ficção científica. E eu achei interessante trazer para vocês, amigos, uma interpretação desse filme, porque há muitos elementos esotéricos aí, ocultos, dentro desse filme, que nós vamos procurar desvendar alguns para vocês. E não poderíamos deixar de ressaltar que nessa interpretação esotérica de filmes nós utilizamos uma chave, ouvintes, de interpretação. E a nossa chave
favorita é a chave teosófica, né? Nós poderíamos utilizar qualquer uma das chaves clássicas de interpretação, como a chave astrológica, como a chave da tradição da Cabala, ou a tradição da numerologia, uma chave numerológica. E há muitas chaves, ouvintes, clássicas que podem ser usadas, mas nós utilizamos a chave teosófica, ouvintes, esse conhecimento que foi trazido uma vez mais ao mundo por Helena Petrovna Blavatsky. A teosofia nos ensina que o ser humano é algo muito mais transcendental do que apenas a sua natureza material, né? E exatamente isso, ouvintes, transparece nos filmes, né? Através da pesquisa, da assessoria de mitólogos, de historiadores, obviamente, de artistas não só da área teatral, mas também do simbolismo. Nós vemos que aquela interpretação de que o homem é o alfa e o ômega do universo, ouvintes, transparece quando nós vemos que o ser humano tem uma natureza física, mas também tem a sua natureza astral ou emocional, a sua natureza mental e, acima disso, uma natureza espiritual, ouvintes. E é isso que nós vamos evidenciar com a nossa interpretação. Ser humano que é muito mais do que apenas o seu corpo físico. É também a sua natureza energética. Nós temos, ouvintes, centros de vibração, os chamados chakras, que nos conectam, ouvintes, enquanto seres físicos, com dimensões superiores, com a aura astral, com a aura mental. E esses corpos invisíveis, ouvintes, nos envolvem, nos fazem existir em muitas dimensões simultaneamente. E tudo isso, ouvintes, pode ser depreendido quando nós assistimos um filme bem feito, um filme bem pensado. E mesmo, ouvintes, que não seja uma atitude consciente dos diretores, dos roteiristas desses filmes, mas na verdade, ouvintes, nós confiamos que, quer seja consciente ou inconsciente, ouvintes, mesmo assim transparece essa natureza sublime do ser humano. E essa natureza, ouvintes, e essa chave que nós interpretamos, que trata desta transcendência do ser humano, nos lança num universo com múltiplas dimensões, né, que vai desde o físico até dimensões sublimes espirituais. Mas como que nós podemos enxergar isso numa película, ouvintes? Porque nós vemos que o ser humano tem dentro da sua existência a sua ação, ouvinte, se manifesta de diversas maneiras, e isso se transparece no simbolismo de um filme. Então a ação do mundo físico, que poderia parecer a única ação evidente, também acontece no mundo das emoções, no plano emocional. Então, ouvintes, nós temos essas duas grandes formas de manifestação do ser humano, que é complementada também pelo seu pensamento, que na chave teosófica nós tratamos do pensamento como aquele que pode ser concreto e também pode ser abstrato, né? O pensamento concreto, aquele com imagens, com números, com dimensões bem estabelecidas, e também o pensamento abstrato, ou seja, o pensamento mais sublime, mais filosófico,
despojado de imagens. E também, ouvintes, é uma área de atuação humana, que é mais rara, mas que também acontece, que é a sua natureza espiritual. E a primeira das manifestações espirituais no ser humano é a intuição, aquela compreensão que vai além da mente, ouvintes, que é na teosofia chamada de natureza búdica ou natureza crística, né? E além dela, ouvintes, também há uma vontade espiritual dentro de cada ser humano, e tudo isso está enfechado dentro de uma natureza divina, de uma chispa divina dentro de cada um de nós. Então, se nós formos logo de cara, ouvintes, eu já vou passar para uma interpretação de como o filme Passageiros, que é um filme muito interessante porque ele fala de uma nave que segue pelo espaço, ouvintes, levando 5.000 passageiros da Terra para um novo planeta. E essa ideia nós já tratamos aqui nos programas Lux Esotérica, que vocês podem descobrir aí pesquisando no nosso canal, quando nós falamos do sistema solar e de outras interpretações teosóficas. Então nós podemos, ouvintes, dentro daquela perspectiva que nós acabamos de mencionar, perceber que os personagens principais, que nesse filme não são muitos, né? Aquele personagem que se encaixa dentro daquela visão da grande jornada do herói, ouvintes. O grande herói, o personagem que tem uma atuação mais física, é justamente o Jim Preston, né, como ele é chamado no filme, que é esse ator, o Chris. E Jim Preston, essa personagem, ela tem, ouvintes, características que nós podemos compreender como que subliminarmente passa toda aquela carga do herói que tem todas as ações físicas. Ele é um engenheiro, ele é aquele que aparece no filme com ferramentas, quebrando as coisas, também consertando. E nós vamos ver que esse filme, ouvintes, num certo momento ele se transforma quase que uma releitura da história mitológica do Adão e Eva, né? Mas acima, ouvintes, do físico está o plano astral ou o plano das emoções, e há nesse filme, interpretado por Martin Sheen, um personagem muito interessante, que é exatamente aquele que é mostrado como sendo um robô, nada mais é do que um barman, né, automatizado ali, robotizado, e que no filme tem o nome de Arthur. E o Arthur nos dá, ouvintes, dentro da chave teosófica, a impressão de ser aquele que ocupa a posição do duplo etérico, né, daquela natureza mais magnética, energética que está em volta do ser humano, ligando com a natureza astral, com as emoções, e aí nós vamos compondo, ouvintes, toda aquela gama de possibilidades de interpretação que nós podemos fazer para esse filme. Além do Arthur, também surge a Jennifer Lawrence, interpretando esse papel de Aurora Lane. Ela seria exatamente, dentro da interpretação teosófica, aquela que ocupa a transição entre o plano astral e o plano mental inferior. Porque no filme ela surge como uma escritora, né, que é acordada
Nós vamos ver isso daqui a pouco na sua viagem. E ela demonstra claramente ser praticamente uma das peças centrais desse filme. Normalmente a figura da mulher, ouvintes, ela tem essa predominância na interpretação, pois a figura da mulher, tanto nos grandes livros, né, religiosos do mundo, quanto nas grandes histórias e também no cinema, ouvintes, se nós prestarmos atenção, há sempre um personagem feminino central. Ela representa normalmente a alma, aquilo ao redor do qual tudo gira. Porque no ser humano, ouvintes, também a alma é muito importante. Mas acima, ouvintes, da personagem Aurora Lane, da Jennifer Lawrence, nós temos a própria espaçonave Avalon, que aí sim, ouvintes, na nossa interpretação, é aquela que representa a psique, a alma, porque todos os eventos desse filme acontecem dentro desta astronave, ouvintes, a Avalon, que está fazendo uma viagem de 120 anos entre a Terra e um novo planeta. E então, na nossa interpretação, ouvintes, o núcleo, né, espiritual dessa história é a própria espaçonave Avalon e toda a questão que ela está passando, né? Se vocês ainda não assistiram o filme, eu recomendo muitíssimo, né? E já fazemos aqui o nosso aviso que daqui em diante haverão, né, nesse nosso vídeo aqui muitos spoilers de tudo que acontece no filme. Então, se você não quer, não assistiu ainda o filme, não quer saber o que acontece, ouvintes, e quem sabe até o próprio desfecho do filme, parem por aqui, ouvintes, e vão assistir. Procure aí alugar ou comprar esse filme, que já saiu de cartaz do cinema, mas vocês podem, obviamente, pelos meios digitais, acessar o filme. Então, a espaçonave Avalon é, ouvintes, a alma desse filme. É ali que tudo acontece, ali que estão os mais de 5.000 passageiros do filme. E mais no final da película, quase que um personagem que faz aquela quase figura do Deus ex machina, né? Aquela personagem que vem resolver tudo no filme é justamente aquele que aparece, o Morpheus lá do Matrix. No filme ele tem o nome de Gus Mancuso e é aquele, ouvintes, que aparece como a dimensão mais elevada, espiritual realmente do ser humano. Então, quando vocês assistirem o filme, ouvintes, vocês vão ter uma visão assim bem clara do simbolismo que essas 5 personagens aí mais importantes do filme, na verdade, são praticamente todos, porque há alguns poucos figurantes que não precisam nem ser mencionados nesse filme. É um casting bastante limitado desse filme, mas que dá, quem sabe até por isso mesmo, um aspecto, ouvintes, de uma maior conexão, né, identificação entre o espectador e essas personagens, por serem poucos personagens, e há um desenvolvimento realmente teatral, lúdico das personagens que vão surgindo sequencialmente no filme. E também por ser um filme sobre espaço, ouvintes, eu parabenizo aí os
idealizador desse filme, porque não aparece nenhum extraterrestre, né? Para falar de espaço, não é necessário ter nenhum extraterrestre dentro de um filme, ouvintes, porque quando nós interpretamos uma história, nós estamos falando de cada um de nós, ouvintes. Então, essas 5 personagens estão acontecendo em nós. Aquele personagem mais físico, aquele mais energético, etérico, aquele mais astral e mental inferior, interpretados pela trinca ali de personagens centrais, e a própria espaçonave Avalon, que nós vamos ver na sequência, representando a nossa alma, e no final da história que aparece o Morpheus, que vai dar o desfecho ali, a interpretação final, o desfecho final do filme. E nós poderíamos ainda falar, ouvintes, de algo muito esotérico que há nesse filme, que é o próprio deslocamento da nave no espaço, né? E isso também é um aspecto muito interessante, porque quando nós vemos as histórias sobre o universo, ouvintes, dá a impressão de que o universo surgiu num espaço que já existia. E não é esse o caso, ouvintes. O tempo e o espaço foram criados juntos com o universo, e no esoterismo, na chave teosófica, na teosofia, o espaço é algo muito importante. É aquilo que nós chamamos de akasha, ou seja, a própria identidade, a própria memória do universo. Então, obviamente que as grandes interpretações que poderiam ser feitas com relação a esses personagens são vários, ouvintes, mas tudo está acontecendo dentro da nave que está se deslocando através do espaço. Então, a espaçonave Avalon, ela é o ponto central de toda essa história, e através das muitas imagens que são mostradas no filme, a imagem inicial do filme é exatamente a espaçonave Avalon se deslocando, e já mostra, né, exatamente a colisão que essa nave tem com um cinturão de asteroides, e que provoca exatamente a pane de alguns sistemas da astronave, que é o conflito maior de toda a história que as personagens têm que resolver. Mas num contexto mais simbólico, ouvintes, realmente na história do cinema, na história do teatro, da literatura, e principalmente no cinema, há naves icônicas, né, muito importantes, que obviamente nos remetem ao mesmo simbolismo, como a Millennium Falcon do Guerra nas Estrelas, ou como a Enterprise do Star Trek, da Jornada nas Estrelas, ou a grande espaçonave de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que depois teve continuação, outras naves muito interessantes da ficção científica e de outros filmes, ouvintes, e de séries, como do Battlestar Galactica, ou aquela espaçonave muito ecológica do filme ET, o extraterrestre, de Steven Spielberg, né? E também aquela imagem maravilhosa, ouvintes, realmente icônica, né? Praticamente uma miniatura de espaçonave, quando
o ET disfarçado para aquele dia do Halloween, fez com que a bicicleta do personagem Elliot voasse pelos céus ali da Califórnia com uma gigantesca lua cheia, e eles acabam se despedindo, né? A partida do ET, o extraterrestre, no filme. Então são todas naves muito importantes, ouvintes, ou também outra nave que foi filmada por Spielberg no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Outra nave gigantesca que nos fazem pensar, ouvintes, a respeito da nossa conexão com o espaço, né? E provavelmente a existência de outras civilizações, de seres inteligentes que aparentemente só não entraram em contato conosco, ouvintes, porque eles são realmente muito mais inteligentes do que a gente imagina, né? Estão esperando talvez melhores condições para que isso aconteça, mas o imaginário humano já chegou lá, né? Ou aquela nave maravilhosa do Perdidos no Espaço, ouvintes, com as aventuras do Dr. Smith de Will Robson. Quem que não assistiu isso na década de 60, 70, ouvintes, nos acalentou muito a nossa juventude. E outras naves, ouvintes, que se não espaciais, mas também são naves, né? Quer estejam deslocando no espaço, quer estejam se deslocando pelos rios, pelos oceanos, os mares do mundo, como a Viagem ao Fundo do Mar, ouvintes, também outra série de TV, ou a nave das 20.000 léguas submarinas e do seu Capitão Nemo. São todas, ouvintes, naves icônicas, praticamente mitológicas, ou aquele disco voador gigantesco do Independence Day, que inclusive já teve até uma sequência. Tudo isso, ouvintes, nos faz pensar sobre o simbolismo dessas naves, né? Ou outra também icônica, inesquecível, disco voador do filme O Dia que a Terra Parou, né? Com o seu personagem Klaatu ali descendo no Central Park ali em Nova York. Acho que não foi em Nova York, não, foi em Washington, mas de qualquer maneira foi no parque da cidade. E o Gort, aquele grande robô gigante, né, prateado, metalizado, né, que nada mais era do que o porteiro lá dos estúdios que gravou esse filme, ouvintes. Mas outro filme, quantos dezenas e dezenas de filmes que causaram frisson, né? Desde que a onda ufológica começou a assolar o mundo desde 1947. Inclusive esse filme teve uma continuação estrelada pelo Keanu Reeves, outro personagem também dos filmes de ficção, de ação, muito lembrado por Matrix, mas já nessa refilmagem, ao invés de um disco voador, aparecia uma grande esfera, né, brilhante, que seria um outro formato para uma espaçonave. E para finalizar, ouvintes, essas naves icônicas, como a Avalon do filme Passageiros, nós tivemos aí Titanic, um dos recordistas de bilheteria de todos os tempos, ou quem sabe um barquinho menor como aquele das Aventuras de Pi, onde só havia
o Pi, né, ou pai, e aquele tigre, né, que ninguém sabe se era da cabeça dele ou se era verdade, mas é outra história, ouvintes, que se passa numa, num barco, num navio, como as outras que nós citamos aqui, espaçonaves, ou piratas do Caribe, ouvintes, o Pérola Negra, com os seus piratas singrando os mares do Caribe. E retrocedendo, ouvintes, nessa antologia aqui de naves famosas, nós temos que chegar naquela história também muito mitológica, que não era apenas dos judeus ou dos egípcios, mas também de povos mais antigos, daquela criança que foi deixada no rio. E na história dos judeus e dos egípcios se menciona que foi deixado Moisés, ainda criança, no rio Nilo, e ele foi adotado por uma das princesas egípcias, e ele veio a se tornar parte da realeza egípcia. Foi criado como um, um, como um dos pertencentes àquela cultura egípcia. Por isso mesmo é que a Bíblia fala que Moisés era versado na sabedoria dos egípcios. E entre eles também, ouvintes, nós vamos ver daqui a pouco, havia um culto muito grande aos barcos, às naves, né? E não poderíamos deixar, obviamente, de mencionar a mais importante de todas as naves, que é, obviamente, a Arca de Noé, né? Que simbolicamente colecionou um casal de todos os animais do mundo e teria sobrevivido ao dilúvio que exterminou toda a humanidade antiga, e tudo teria sido refeito através de Noé, de sua esposa, de seus filhos, que depois formaram a nova humanidade, e a fauna e a flora do planeta teriam sido restaurados através de todos aqueles animais e plantas que Noé teria preservado na sua arca, que depois de 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta, sobreviveu e repousou sobre o Monte Ararat. Então, meus amigos, o que representa esta nave mitológica, que vocês podem ver quantas naves, nós poderíamos continuar citando todas elas, mas no final, ouvintes, tudo isso representa coisas muito mais profundas, porque a grande nave, a grande espaçonave, ouvintes, é esse nosso planeta, nosso querido planeta Terra, que faz, ouvintes, no espaço muitos movimentos, e essa nossa aparente fixidez, nós estarmos aqui com os pés fixos no chão, é uma grande ilusão nossa, ouvintes, porque na verdade nós somos passageiros de uma grande viagem. O nosso planeta está girando sobre o seu próprio eixo, gerando o dia e a noite, e a 400 e tantos metros por segundo o nosso planeta gira na direção do oeste, meus amigos, aliás, do leste, né, para o oriente, e gira também, ouvintes, faz um percurso ao redor do Sol, gerando com a sua translação o ano, né, os 365 anos, esses 365 dias e 6 horas e alguns minutinhos, ouvintes, é o tempo que atualmente a Terra leva para girar ao redor do Sol, né, gerando um ano. Mas além desses dois grandes movimentos muito importantes,
e com a inclinação da Terra geram as estações do ano. Há também movimentos complexos como a nutação, que é o movimento conjunto da Terra e da Lua, que gera um balanço, né, entre a Terra e a Lua, e outros ouvintes. Então, no total são 14 movimentos que a Terra faz no espaço, junto com o Sol, o sistema solar. Nós estamos navegando, estamos girando ao redor do centro da galáxia, no movimento que leva 250 milhões de anos para fazermos esse giro. E a nossa galáxia também está se deslocando, ouvintes. Então são muitos movimentos. Então nós somos viajantes do espaço. E para dar uma interpretação mais esotérica disso tudo, ouvintes, nós temos aqui que citar uma informação muito esotérica que está no livro de Geoffrey Hodgson, aliás, um livro póstumo dele, né? Que juntamente com o seu diário oculto, né? O Luz do Santuário, outros materiais que não foram publicados no livro de Geoffrey Hodgson, de forma póstuma, por sua esposa Sandra Hodgson. Foi compilado um livro chamado Illuminations of the Mystery Tradition, ou seja, explicações da tradição dos mistérios, compilados dos escritos de Geoffrey Hodgson. E ali, ouvintes, há muitas passagens que foram compiladas por Geoffrey Hodgson, tomadas diretamente do seu mestre egípcio, o Polydorus Isourenos, que foi pintado, desenhado por Geoffrey Hodgson, e depois ele convidou uma artista para pintar a face desse mestre, que foi aquele que deu instruções mais precisas para Geoffrey Hodgson com relação aos mistérios egípcios, a tradição dos mistérios. E nesse livro, Illuminations of the Mystery Tradition, o mestre Polydorus Isourenos, aquele que no início da literatura teosófica era chamado apenas de mestre P, né? Ele dá uma interpretação sobre uma figura, entre muitas outras figuras da iconografia egípcia, da deusa Nut, sustentando com as suas mãos no céu a barca de Ra. E essa figura, ouvintes, muito interessante, o mestre Polydorus nos traz mais uma nave, mais uma barca, dentro dessa iconografia de naves, espaçonaves que nós trazemos a vocês, ouvintes. O mestre Polydorus nos diz que os grandes adeptos, os mestres egípcios, fomentavam nos artistas que eles pintassem as realidades sublimes, superiores. E essa barca de Ra, ela representa exatamente a descida da energia solar que nós temos no alto da imagem, descendo até a barca, né? E a energia que desce diretamente do Sol é representada pelo escaravelho, ou como os egípcios chamavam, do Keper, e o Keper representa a descida do Fohat, o aspecto pai da energia solar, que então penetra, ouvintes, e energiza aquela barca. Então o mestre dá uma explicação muito profunda de que essa barca pode ser analisada dos 3 pontos de vista mais aplicados no esoterismo, como um simbolismo cosmogônico da própria estrutura do sistema solar, com o Sol transmitindo a energia,
e as deusas dentro da barca, ou os deuses dentro da barca, representando os 7 logos planetários, né? Ou os 7 grandes arcanjos diante do trono de Deus. Uma outra interpretação, aí dentro da interpretação teosófica que nós costumamos dar, é exatamente trazendo uma visão de que a barca representa o corpo causal, ou seja, o corpo mental abstrato de um ser humano, e as deusas, os deuses estão ali no barco representando as experiências, as múltiplas vidas que uma alma pode ter durante a sua existência. Então, o caminho percorrido pela barca no espaço ou nas águas, ali, como diziam os egípcios do rio Nilo, é, na verdade, o percurso evolutivo de uma alma, e tudo isso é coletado num local que é a barca. Tá? Então, ouvintes, quando nós vemos nesse filme a espaçonave Avalon, nós estamos vendo o mesmo princípio utilizado na interpretação egípcia, pois as 5.000 pessoas que estavam ali suspensas de uma forma criogênica, elas representam exatamente as personalidades, as diversas vidas que a pessoa teve durante muitas existências anteriores. E então no filme essa ideia é desenvolvida como a nave que está fazendo essa viagem de 120 anos até um planeta que vai ser colonizado, né? Então a nave está levando 5.000 pessoas colocadas dentro de cápsulas criogênicas, mas uma colisão, né, da espaçonave Avalon com um grande asteroide dentro de muitos outros debris, né, dentro de um cinturão de asteroide enorme, provoca então um defeito na nave Avalon, e desse defeito, que é mostrado a própria inteligência artificial do software da nave, né? Então nós podemos imaginar a própria inteligência divina ali representada por isso, ela fazendo diagnósticos, mas gera-se um defeito. E o defeito é que a cápsula do Jim Preston, né, do ator Chris Pratt, ela sozinha, através desse defeito, ele sai da hibernação. Então ela se liga totalmente, e as imagens do filme mostram quase como se ele fosse um Adão, né? Como é descrito na Bíblia, ele dá aquela respiração inicial e ele volta à vida, e assim, ouvintes, ele é conduzido para os seus aposentos, né, pelos robôs, pelo software de inteligência artificial que o faz recordar que ele está viajando para o planeta Homestead 2, que é o planeta destino daquela nave, e fazendo uma série de análises dos seus sinais vitais, e ele desperta, né, e se prepara para se reencontrar com os outros passageiros, mas o fato é que ele rapidamente percebe que ele está ali sozinho, falando, vendo uma preleção ali com uma projeção holográfica, né, explicando tudo o que vai acontecer naquela viagem, que deveria durar, né, para todos os passageiros, deveria durar 120 anos, mas o defeito na espaçonave aconteceu quando haviam passado apenas
30 anos. Então ele percebe que ele acordou muito mais cedo do que estava programado e que ele está sozinho ali acordado na nave. Ele tenta aí entrar em contato com os tripulantes, mas não há ninguém para conversar. Ele vai até uma espécie de planetário que há dentro da espaçonave, tudo com inteligência artificial, e ali há inclusive uma imagem muito interessante quando esse planetário mostra para ele que haviam se passado apenas 30 anos da sua viagem. E essa imagem, ouvintes, é muito interessante porque ela é muito parecida, ouvintes, com aquela que nós encontramos na Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, né? Já que nós estamos fazendo uma interpretação teosófica. Nos livros de Madame Blavatsky nós vemos uma representação de linhas ligando globos dentro do sistema solar e que a vida viajaria, seria transportada entre os planetas do sistema solar, não só os planetas visíveis, né? Ou seja, os planetas físicos, mas também os planetas invisíveis, os planetas astrais, planetas mentais, planetas puramente espirituais que existem no sistema solar. Então, essa imagem que o filme mostra, apesar de ser uma imagem que se refere a uma viagem de um planeta, de um sistema solar para outro, mas dentro do esoterismo nós temos, ouvintes, alguma coisa semelhante. E foi exatamente o objetivo da nossa série aqui de palestras e foram gravadas. Temos os vídeos que está no site da Levir, em www.levir.com.br, que é a série do Sistema Solar. E nesse ponto, o nosso personagem aí do plano físico, o Jim Preston, ele está muito parecido com a situação do náufrago, né? De outros filmes, ou como o astronauta do Perdido em Marte, né? Ou seja, solitário dentro de uma situação idílica, né? E que nós temos que parar, ouvintes, de falar desse personagem aqui para falar dos demais personagens. Então nós passamos para a interpretação daquele personagem que é mais etérico, que é mais mecânico, do personagem Arthur, do Martin Sheen, né? Que ele nada mais é do que um autômato, e é essa a natureza exatamente, ouvintes, do nosso duplo etérico. O nosso duplo etérico é um conjunto de energias, um conjunto de elementais, se nós usarmos realmente a terminologia da teosofia, do ocultismo, que fazem com que a vida biológica, né, aconteça e também nos conecta com os planos superiores. Então ele é um personagem intermediário, mas que tem a sua relevância, ouvintes, dentro dessa história. Não há nada muito o que nos estendermos com relação a esse personagem, o Arthur, a não ser exatamente dizer que ele representa o elemental do corpo físico, aquele elemental que fica ativo até quando nós estamos dormindo, né? É ele que faz com que o corpo se preserve, né? Mas a situação ali do Jim Preston, ouvintes, é muito complicada. Ele tenta inclusive entrar de novo na cápsula que deu defeito, mas ele não consegue voltar à hibernação. E durante um ano ele passa ali vivendo solitariamente, né? E vai a sua higiene física vai decaindo, ele vai deixando o cabelo crescer, a barba crescer, e aí
a sua semelhança com o que acontece lá no filme Náufrago vai aumentando ainda mais, e no filme Náufrago nós temos lá um personagem muito semelhante à situação que o Arthur tem nesse filme Passageiros, né? A famosa bola de vôlei da marca Wilson, que depois é marcada com a mão ensanguentada do personagem, e que vira um casal ali psicológico muito grande. E isso, ouvintes, tem tudo a ver com a relação que existe no filme Passageiros, do Jim Preston com o Arthur. É a mesma relação que existe no Náufrago com a sua bola, né? E tem aquela cena famosíssima como ele perde a bola no oceano quando ele está saindo da ilha onde ele ficou depois do naufrágio durante muitos anos, né? 4 anos. E ele grita Wilson, né? A pleno pulmão, numa relação psicológica muito forte. E isso nós vemos também no filme Passageiro. Ele vai decaindo, e até o ponto, ouvintes, que também lá acontece no filme Náufrago, que ele entra num traje espacial e faz uma caminhada fora da nave. E aí é muito interessante que ele fica preso apenas por um cabo, e isso é muito importante para uma análise esotérica, ouvintes, que nós estamos ligados, o nosso corpo físico está ligado à nossa alma, ao nosso espírito, também por um cordão, né? O famoso cordão de prata, que quando ele se rompe, deixa de existir a ligação da nossa alma com o corpo, e aí que acontece a nossa morte física. Mas felizmente para a continuação da história, o Jim Preston ele não se mata, não se suicida, e logo em seguida, após a sua tentativa de suicídio, ele passa ali perto da bela Jennifer Lawrence, e cuja personagem vai fazer o par romântico com ele nesse filme, mas o nome dela é Aurora Lane. E ele fica não só apaixonado pela beleza, mas ele começa a investigar a biografia dela, e ele vai conversando com o Arthur, que no bar ali, enquanto ele toma um uísque e outro, como seria interessante que ela estivesse também acordada. E ele vai tendo ali um dilema realmente meio mefistólico ali, né? Se ele deveria ou não acordá-la, porque a nave aparentemente está toda ok, a viagem vai prosseguir até o fim. Então ele, na verdade, estaria destinado a morrer ali, vendo todos aqueles passageiros ali no sono, dentro das cápsulas. E ele obviamente quer sair dessa solidão, e ele então decide usar as suas capacidades técnicas ali, de dar um tilt ali naquela cápsula, e é o que ele faz, e ele acorda então a Aurora. E esse nome Aurora é muito interessante, porque alguém aí conectou. Aurora é o nome da personagem, da Bela Adormecida, né, dos contos clássicos. E não por acaso ela chama Aurora, e ele traz à baila então, ouvintes, a Aurora Lane, que sai da sua cápsula. E ela representa então, ouvintes, o nível, como escritora, o nível do nosso mental inferior, aquele mental discursivo, ligado aos conhecimentos, ligado às imagens, aos conceitos. Ela não entende nada do que está acontecendo, ela tenta
conversar com os computadores ali da espaçonave, que não tem resposta para ela, como foi que ela acordou. E aí, ouvintes, vai surgir uma situação que obviamente coloca ah, o Jim Preston e a Aurora Lane na situação idílica de Adão e Eva, né? Porque os dois homens e mulheres estão ali naquela espaçonave, eles são jovens, são bonitos, começam a desfrutar de tudo de interessante que há na nave, de entretenimento, começam ali a tomar uns drinks no bar, juntamente com o Arthur, que de certa forma vai fazer o papel ali da serpente, né, do paraíso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eles ficam ali assistindo filmes, comendo uma pipoca. O Jim começa a fazer algumas coisas, dar alguns presentes para a Aurora. Ele faz uma réplica do Empire State Building. E no final ele, né, convida ela para um jantar romântico e num restaurante francês, numa réplica de um restaurante francês clássico que está lá dentro da espaçonave. E para finalizar uma noite bem romântica, ele convida a Aurora junto com ele para fazer um passeio espacial fora da nave, e isso acaba realmente tendo um efeito romântico muito profundo, e os dois ali começam um namoro, né, que você sabe muito bem no que vai terminar, né? Tem até uma cena de sexo bem caliente entre os dois, né? E há, depois disso tudo, uma cena realmente memorável desse filme, quando a espaçonave Avalon passa rente a uma grande, e é uma cena muito bonita. Mas como todo filme vive de conflitos, né? O grande conflito que ali ainda não estava aparecendo, pois o conflito maior é a sobrevivência dos dois. Então, numa dessas noites muito românticas, o Jim Preston está ali com um anel, uma aliança que ele mesmo fez de ouro branco para dar para a sua amada, que ele mesmo acordou, e obviamente que ela não sabe nada sobre como ela foi acordada. E aí que o Arthur dá uma espécie de atuação como se fosse a serpente, porque ele acaba contando que antes dela acordar, o Jim já estava ansioso para vê-la despertar, e ela tem uma reação realmente muito forte, né? Nauseante, quando ela descobre que no caso dela não foi um acidente, a cápsula dela não abriu por acaso, mas sim ela foi acordada pelo Jim. Depois ela fica tão chateada, né, que ela sai até para as vias de fato, começa a bater nele, começa a ignorá-lo completamente, e o casalzinho fica rompido no filme. E nessa situação, ouvintes, que aparentemente não ia ter evolução nenhuma, é que vai surgir, né, praticamente como o Deus Ex Machina, ou seja, aquela que era a solução das peças de teatro antiga. Vai surgir ali o Morpheus, o papel do Gus Mancuso, vai acordar também mais uma cápsula dentro da nave Avalon, abre por erro do sistema, né? Pois a nave está com um problema seríssimo, que é o desfecho final do filme, ouvintes. Então, quando ele acorda, a primeira coisa que ele vê
é praticamente uma cena bíblica, né? Porque o Jim Preston ele abre um buraco no saguão principal, onde todas as pessoas deveriam circular, e ele planta uma árvore no meio do saguão. E quando o Gus Mancuso acorda, ele acorda justamente vendo aquela árvore praticamente mitológica ali plantada no meio do saguão. Ele até pergunta quem foi que plantou uma árvore aqui na minha nave, né? E essa árvore nada mais é, caros ouvintes, do que a árvore do bem, do mal, da ciência, da sabedoria, a árvore da vida, que é descrita no Gênesis, né? A árvore do fruto proibido, e que aqui aparece de uma outra forma, e o que o Gus Mancuso, que tinha autorização para entrar na ponte de comando, ele entra, começa a fazer os diagnósticos da nave, e mais para frente ele descobre que foi o próprio Jim que acordou a Aurora, e ele começa a tomar os diagnósticos e ele vê que a nave está com um problema muito sério. E a Aurora aí pergunta a ele se ele já, para o Gus, se ele está sabendo que ela foi acordada conscientemente pelo Jim. Ele diz que sim, mas ele não o recrimina porque ele acredita que alguém que está se afogando vai tentar arrastar alguém junto. Mas, como eu disse, ele realmente está praticamente como um deus ex machina ali, porque ele está muito doente pelos defeitos da sua câmara de sono profundo, e ele acaba falecendo pouco tempo depois. Acontece um processo de perda de gravidade da nave, em que, aliás, há cenas realmente muito bonitas de efeitos especiais nesse filme. Naquele momento da perda da gravidade, a Aurora, inclusive, estava nadando na piscina e ela fica presa numa bolha que fica de uma forma esférica. Isso é muito interessante, ouvintes, de um ponto de vista teosófico, porque ela representa exatamente a formação das experiências, né, psíquicas, das emoções, dos pensamentos. E isso realmente foi colocado de uma maneira muito bonita, por isso que eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. E o desfecho do filme, né, antes que ele venha a falecer, o Gus Mancuso faz o diagnóstico final, né, de que realmente a nave está com um problema muito sério. Ele passa o seu bracelete que dá acesso a todas as áreas da nave, e ele acaba falecendo, mesmo depois de um diagnóstico rápido, que diz que ele está com mais de 600 moléstias diferentes, 600 problemas físicos diferentes, e ele então acaba tendo o último suspiro, e a nave então começa a entrar, né, o filme entra na reta final, com uma série de panes contínuas que vão levar então a um apocalipse interno dentro daquela nave. Ouvintes, o que acontece finalmente é que o casal tem que deixar as suas brigas de lado, e eles têm que trabalhar juntos para levar a cabo que um conserto daquela nave. Ela está de uma maneira tão quebrada, que se eles não trabalharem juntos, a nave obviamente não vai conseguir suportar, e vão acabar morrendo todos, né? Mas o que
Então eles se juntam e eles vão para a região do reator do, da espaçonave e eles acabam constatando o quê? Que há perfurações de meteoritos naquela espaçonave e que o próprio computador central estava avariado e que eles precisam então trocar aquelas peças para que haja então uma estabilização do reator que estava completamente avariado, com um problema de superaquecimento, e eles começam de uma forma frenética a substituir as peças, a constatar os diversos orifícios, buracos que estavam ali. E o que acontece é que eles percebem que há um problema sério em que, para que a espaçonave seja definitivamente consertada, é preciso que haja um conserto de uma área de exaustão da nave, né? E aí que o Jim assume exatamente a função de herói, porque ele acaba entrando nesse duto de exaustão e para acionar manualmente a exaustão da região do reator. E a Aurora fica no painel de controle enquanto o Jim vai lá e faz o acionamento manual. E o que acontece é que há realmente o resfriamento do reator, mas pelo fato dele ter feito isso dentro da câmara de exaustão, ele é projetado no espaço. Então ele vai praticamente se esvaindo enquanto o corpo dele é lançado no espaço. E a Aurora faz ali um processo de frenético também de resgate. As cenas no final do filme são muito rápidas. Ela veste um traje espacial e sai no espaço, pede até para a inteligência artificial da nave localizar o Jim, e ela sim o faz, e ela sai presa por um cabo e vai a encontro ao Jim, que já estava praticamente morto, já congelado, com perfurações no seu traje espacial e a perda de oxigênio. Mas o fato é que ela consegue resgatá-lo, ela traz o Jim para a espaçonave, leva para o centro médico, coloca-o numa cápsula médica, onde é feito o exame. Ali já se constata que ele está em parada cardiorrespiratória. Ela comanda que o autodoc, como assim chamado, faça todos os processos, né, os procedimentos possíveis e imagináveis para ressuscitá-lo, e com muito medo de perdê-lo, mas para que a história não perca realmente totalmente o nexo, ele acorda, né, volta, o seu coração começa a bater e ela fica numa alegria irradiante com por ela não ter perdido. E aí, ouvintes, nós temos aí nessa sequência que parece uma sequência apenas, um plano sequência de ação, né? Uma perseguição ali, quase que como um pesadelo, mas há realmente coisas esotéricas aí que podem ser ressaltadas. A mais esotérica de todas é exatamente a relação que existe entre a alma, que no caso é a espaçonave, que está sendo resgatada, né? Mas a sua gente aí no caso é a Aurora, que salva aquela personalidade da morte. E essa é a relação vital, ouvintes, que existe entre a psique e o nosso corpo. Principalmente se a gente lembrar daquela frase clássica dos naufrágios, né? O que se escreve na praia,
ou quando você se perde na floresta, você vai e escreve na terra, na areia, SOS, Save Our Souls, ou seja, salvem nossas almas, ou seja, o que deve ser salvo, ouvintes, é a nossa alma, e esse salvamento, no caso do filme, é realizado pela Aurora. Ela consegue resgatar o Jim, eles fazem ali um funeral do Gus Mancuso, e eles ainda têm um último dilema, porque o Jim descobre, né, analisando tecnicamente, que aquela cápsula médica ela poderia ser também uma cápsula de hibernação, né? E ele até oferece para a Aurora a possibilidade dela deitar ali e continuar a hibernação até o final da missão da nave. E ela, né, prontamente recusa, e eles então vivem ali muitos e muitos anos felizes. O filme não deixa claro se eles tiveram filhos ou coisa que o tal, mas o filme, ouvintes da Esotérica FM, do nosso canal, o filme termina com os dois, né, gozando a vida dentro daquela nave, todas as suas benesses, e a última cena do filme é a tripulação acordando. E o que eles veem quando eles acordam? Que aquele saguão principal onde o Jim havia plantado uma árvore, agora tem lá já praticamente uma floresta que cresceu dentro do saguão principal, e os robôs estão trabalhando como jardineiros, e não mostra o Jim e a Aurora com idade avançada, mas pressupõe que eles viveram ali durante muitos e muitos anos. Então, ouvintes, o filme termina com a mensagem de que a vida é mais importante do que a matéria, e que o que manda, ouvintes, na nossa vida é a nossa espiritualidade, e que ninguém, ouvintes, deve colocar a matéria acima de tudo, e que nós estamos, ouvintes, no universo fazendo um processo de evolução. A nossa existência na matéria, e nós temos apego muito grande com a natureza, com os objetos, mas esse apego, ele é a maior de todas as ilusões, porque nós somos, na verdade, seres cósmicos, né? As últimas imagens do letreiro a espaçonave entrando, mostrando a galáxia, o que é a galáxia, ouvintes, onde nós temos aí pelo menos de 100 a 400 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. O que é uma estrela senão uma vida cósmica, e dentro daquela grande vida estão bilhões, trilhões de vidas menores, e cada ser humano é uma vida dentro desse universo. Então, o bonito desse filme, ouvintes, é ver como ele demonstra de uma maneira bastante simbólica como a vida pode se deslocar de um planeta para outro, mas o mais importante é a grande fronteira final, ouvintes. A fronteira final, que é o espaço interior que precisa ser ganho, daquilo que nós sentimos, do verdadeiro sentido da vida, que para a teosofia, para a chave teosófica que nós usamos, o sentido da vida não é simplesmente dar à vida um sentido. Há na vida um grande propósito, e esse propósito é a evolução. Evolução que não é apenas o deslocamento de um ponto para outro,
mas sim um melhoramento, é um contínuo ganhar de experiências, de aperfeiçoamentos, que nos leva, então, ouvintes, até uma condição de seres cósmicos, que é algo que a maior parte das pessoas ainda não percebe, mas que é o grande objetivo da nossa vida. E quem assistir esse filme vai ter, ouvintes, uma carga psicológica, uma carga simbólica nesse sentido, porque os filmes hoje em dia substituem o papel que as histórias da carochinha, que as histórias da vovó, que os nossos pais contavam, hoje, que depois passaram a estar nos livros, mas hoje em dia estão nos filmes, ouvintes. Então, quando nós assistimos esses grandes filmes, como eu reputo que esse filme Passageiros é um deles, nós estamos voltando ao contato com o nosso próprio eu interior. Então, ouvintes, para que a nossa gravação não fique muito grande, eu vou parar por aqui e recomendo a todos que assistam ao filme Passageiros e tirem as suas conclusões, façam as suas análises. E agradeço muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, trazendo algumas ideias a respeito desse filme em particular. Espero no futuro próximo trazer outras análises. E agradeço muito a sua audiência aqui para a Esotérica FM, para o nosso canal. Não deixe de assinar o nosso canal, de clicar aí no sininho para receber as atualizações do que nós enviarmos. E um agradecimento muito especial aos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual. Vocês que quiserem apreciar outras análises de filmes e de outros temas da espiritualidade, não deixem de visitar www.levir.com.br. É o portal de teosofia, de esoterismo que nós coordenamos na internet. Nos despedimos aqui, queridos ouvintes. Até a próxima oportunidade aqui no canal de vídeos da Esotérica FM. Até a próxima oportunidade.